entrar em comunidade de pessoas, seja em qualquer lugar. Para cada ter direito e deveres, é preciso estabelecer regras de convívios para o crescimento de uma sociedade estamental. Regras estabelecidas terá pontos de punição em cada desobediência, cada regra possuirá pontos, alguma expulsão sem direito à reclamação. Ao acumular 10 pontos de infrações, será expulso imediatamente sem direito à reclamação. Cada assunto não permitido terá pontos. Terá assuntos permitidos, mas com algumas restrições, com pouca punição ou nem tanto. Terá assuntos livres, onde não terá nenhuma punição, onde pode expor de qualquer forma. Terá assuntos não permitidos, onde terá pontos de punição, dependendo do assunto. Os pontos de punição só irá passar depois de um certo tempo de ascensão de nível. Alguns desses assuntos estarão em votação nos grupos no Facebook de política ideológicas e no grupo de plebiscito, onde controla as regras atuais ou a banição de alguns existentes e criação de novas. Isso será feito por usuário desse grupo. Só apenas algum terá esse recurso de ser mudada ou não. Assuntos proibidos não será permitido falar, nem nos grupos de plebiscito e políticas ideológicas. Sobre assuntos proibidos, eles não podem ser citados nem por imagem, nem por vídeo notícias, e eles não podem entrar em discussão nos grupos. Esses assuntos proibidos terá punição imediatamente sem poder reclamar e bloqueamento total da sociedade. Esses assuntos já foram bastante discutidos e não tem como colocar em discussões novamente, por serem assuntos severos da sociedade que vivemos. São apenas 4 assuntos, porque prejudicam você e pessoas ao redor e também uma diversidade de pessoas. Dependendo de quem publicar esses assuntos, será visto por muitos. Vamos falar de assuntos permitidos e outros com restrições. Palavrões são permitidos em elogios, no bom sentido, ou espanto com algo ou alguém. Não são permitidos em discussões e discussões não serão permitidos em grupo. Resolva-se em privado. Fica meio estranho falar de política em meio a assuntos eróticos e pornográficos, mas pode. A sociedade tem um grupo só para isso, que é grupo de plebiscito, onde você possa criar regras ou tirar regras ou mostrar o que está acontecendo no mundo. Ou políticas relacionadas à sociedade indenex, assunto que tratamos aqui, e também ficar chato, ficar bajulando partidos ou candidatos em meios onde as pessoas procuram ter prazer com gosto e não governos que fodem-nos sem prazer. Nudez é permitido, ou nudes, se for mandar de si, não mostrar o rosto, tatuagem ou algo que identifique sua localização e certifique de quem está mandando, para não haver consequências duras, ao menos que tenha controle total das suas quando desandarem das suas percepções. Assuntos serão permitidos em ocasião de a pessoa se identificar com o gênero. A Indenex possui grupos separados para homo, sendo lésbicas, homo e outros gêneros ficarão apenas em um grupo. Assuntos como maconha, arma, zoofilia não são permitidos, mas com nudez podem, mas não com objetivo de incentivo. Lembrando que assuntos não permitidos terão punições agido de má fé. Nenhum tipo de venda é permitida, mas os temas é livre para discutir nos grupos de plebiscito e política, para vendas de brinquedos eróticos se permitir. Não é permitido com punição e nem aberto para discussão nos grupos de políticas, plebiscitos e nem reparos. Não é permitido com punição, mas o tema é livre para discussão nos grupos de política, indenex para comparar, elogiar em sentido da cor. Não é permitido e não tem discussão nesses assuntos. Não é permitido, mas o tema é livre nos grupos de plebiscito, indenex. Não
Não é permitido e não tem discussão nesses assuntos nos grupos de políticas ideológicas. Não é permitido nos grupos, mas o tema é livre para discussão nos grupos de plebiscitos e política ideológica. Não é permitido nos grupos, mas o tema é livre nos grupos de políticas ideológicas. Não é permitido nos grupos, mas o tema é livre nos grupos de políticas ideológicas. Não é permitido, mas o tema é livre para discussões. Não é permitido nos grupos, mas o tema é livre nos grupos de política ideológicas. Não é permitido e nem nos grupos de políticas ideológicas. Não é permitido e nem nos grupos de políticas ideológicas. Não é permitido e nem nos grupos de política ideológica. Não é permitido e nem discussões em qualquer grupos. Não é permitido, mas o tema é livre nos grupos de políticas ideológicas. Não é permitido e nem discussões em qualquer grupo. Não é permitido e nem terá discussões em temas. Não é permitido, mas o tema é livre para discussões. Todos os assuntos não permitidos terá pontos de punição. Cada um à seção da publicação. Agora, temas livres, sem punição, sem restrição ou contexto. São temas totalmente livres, desde que não envolva temas e assuntos não permitidos. Qualquer publicação é liberada desde que não envolva vendas e incentivos mal intencionados. São temas e assuntos livres sem qualquer punição, ao menos que envolva temas e assuntos não permitidos e temas proibidos, desde que não incentive o uso da maconha e nem o uso de armas, e desde que não esteja praticando atos sexuais com animais. Esses temas são totalmente livres. Tema livremente aberto a afeto e conhecimento entre os grupos, sem colocar assuntos mórbidos no meio. São livres desde que não haja insanidade. Todos os assuntos desses tipos são totalmente livres, sem sair do bom senso dos temas. Fotos e vídeos relacionados a esses temas e assuntos são livres, desde que não se identifique ou mostre algo que mostre sua localidade. Carros, cadeira, din-din, vassoura, motos, bonecos, martelos e armas são livres. Não é permitido, mas o tema é livre nos grupos de políticas ideológicas. Não é permitido falar que perdeu com quem e nem quando. O tema é livre para debate nos grupos. Não é permitido e nem discussões. Não é permitido mostrar a cara ou algo que lhe identifique. Não é permitido compartilhamento de nudez dos usuários que não esteja distorcendo a cara ou seu nome. Nudez de pintura, no artístico, pornografias, obras de arte, escultura, cine, fotografia, estéticas, ensaios, futebol e zoeiras. Qualquer nudez de si terá que censurar algo que lhe identifique. Fora isso, a nudez é livre, sem restrições, para melhorar o afeto em si e ter conhecimento do seu corpo e abrir um dualismo mental. Agora, assuntos proibidos de falar ou publicar. Sempre foi um tema polêmico em qualquer lugar. A internet possui diversidade de religiões e também discriminar todos os assuntos apresentados pela internet. Expressões das religiões não são permitidos. Você pode dizer a sua. Entre privado, a punição é de 3 pontos. Não pode falar ou publicar nada sobre religião em qualquer lugar da internet. É crime e também é proibido de falar ou publicar vídeos e fotos. Não há discussões dentro da sociedade internet sobre esses assuntos. 5 pontos para quem publicar fotos ou notícias sobre isso. Qualquer publicação a ver com pedofilia é proibida. É crime, a punição é de 5 pontos. Qualquer coisa relacionada a estupro, fotos, vídeos, notícias
e falar sairá imediatamente da sociedade Internex sem direito à reclamação. Será removido de tudo e banido para sempre da Internex. Para não ser expulso sem saber o porquê, todos os grupos terão essas proibições nas descrições dos grupos ou páginas, para não ser punido só na sociedade de Internex e também na sociedade em que vivemos, respeitando uns aos outros.